Então nós observamos que o estado dos profetas, ao receberem a sua mensagem, é importantíssimo ter uma noção certa das condições espirituais do profeta, a fim de que possamos penetrar o segredo da comunicação do homem com Deus. Bom, a concepção pagã da profecia era uma condição absolutamente possível, né, passiva nos profetas, de modo que, quando mais inconsciente se mostrava, mais apto estava para receber a mensagem divina. Então, quanto mais inconsciente eles estavam, mais estava passiva, né? Mais inconsciente ele estava, mais se mostrava apto para receber a mensagem, que era a mensagem, a profecia que vinha de Deus, né? Algumas coisas desse gênero se pode ver na história do povo de Israel. O povo de Israel, aquelas danças sagradas dos profetas de Baal, bom, durante quais eles batiam em si furiosamente, cortando-se em canivetes, né, para que pudesse receber um sinal visível de aprovação divina, era na realidade uma manifestação típica. Você vê lá em 1 Reis, né, que foi quando Elias, né, desafiou os profetas de Baal, eles se cortaram chamando para aquele uma manifestação divina e nada se manifestava ali por causa daqueles negócios. É provável que em tempos posteriores os falsos profetas tomassem disposição semelhante. Ele tomava disposição semelhante para ver se o Espírito de Deus habitasse nele, com o fim de provocarem em si próprio o estado de êxtase, né? Êxtase para sua aregas, né? Porque nós vemos aqui que quando mais inconstantes eles se mostravam, os homens de Deus, os profetas de Deus, mais inconstantes eles se mostravam, mais apto ele estava para receber a mensagem que Deus estava a passar para o povo. Neste caso, nós observamos aqui que quando os de Baal começaram a clamar, eles tentaram fazer a mesma coisa, tentavam fazer alguma coisa, tentavam ficar inconstante, para quê? Para ver se recebia algum dom, e nada receberam. Nós podemos ver aqui que normalmente, durante esses quais, é provável que esse tempo posterior, os falsos profetas tomassem disposição semelhante assim, fazia desse jeito, com o fim de provocar em si próprio o estado de êxito para si arengas, né? Mas a ideia pagã de profecia se apresenta de um modo muito claro em Balaão. Nós vemos que em Balaão foi um modo muito claro. A sua vontade, o seu próprio pensamento são vencidos pela inspiração divina, que foi proclamando ele a mensagem celestial, contrariamente aos seus particulares, né, desejos, né? E nós vemos que naquele tempo de Samuel já se vê o princípio de melhor sistema. Ele reunia em comunidade aqueles que parecia ter os dons especiais da profecia, disciplinando-os, ensinando-lhe as músicas e, segundo parece, ministrando-lhe conhecimento da história e religião, para que pudesse estar nas melhores condições de receber a palavra de Deus. Nós vemos aqui 1 Samuel 10, 13, 19, 18 e 20. A respeito da música, pode-se compreender que era para quietar a alma e prepará-la para que o Espírito viesse e se manifestasse e ele ali pudesse se comunicar com Deus. É igual hoje. Hoje, quando a pessoa ela ora, ou quando ela está na igreja louvando, o que acontece? Há uma manifestação do Espírito Santo de Deus, porque a pessoa está ali, ela está ali voltada para quê? Para receber a presença de Deus na sua vida e para que a profecia ou a visão ela possa ser concretizada ali. Nós estamos vendo aqui o dicionário bíblico, onde fala a respeito, que fizeram até música, né? Lá em 1 Samuel 10, no 1 Samuel 10, e no versículo 10, 13 e 19, 18 e 20, a respeito da música. Pode-se compreender que era um jeito para aquietar a alma e prepará-la, para que a alma aquietada, sem preocupação, porque uma pessoa com o coração voltado ali a Deus, um adorador,
com certeza as comunicações de Deus iam ser firme na sua vida. Por isso que era preciso o quê? Era preciso aquela música. E nós vemos aqui que quando a serem estas escritas, ou não pelos profetas, isto dependia do caráter, particulação de cada alocução. Essas profecias são inteiramente opostas às produzidas no estados, né, de mero êxtase, né? São escritas com grandes escolhas de palavras e frases, revelando a vida anterior dos profetas. Os seus interesses e ocupações, apresentando em vários graus e culturas, e a circunstância do tempo, né, que cada profecia foi revelada, as profecias de Maomé, de Miqueias, de Isaías, as profecias de Jeremias, por exemplo. Então, muito longe das de Balaão, estão muito longe da de Balaão, tanto na visão espiritual como nos consciente pensamento e deliberado estudo. Nós vemos aqui que tem muita coisa diferente nas profecias de Jeremias, nas profecias de Isaías e na profecia de Balaão. Os profetas naquela época eles tinham aprendido que Deus se via das próprias faculdades e opiniões deles como instrumento das suas revelações. Bom, na verdade, querendo formar a mais alta concepção do estado do profeta, na recepção das comunicações divinas. Temos este ideal em Jesus Cristo, que estava em comunhão com seu Pai e anunciava aos homens o que dele ouvia. Nós vemos lá em João 8, versículo 26, né? Em Jesus não havia estado de êxtase. Por quê? Mas se manifestava uma clara comunicação espiritual, né? Por que se manifestava? Porque se manifestava uma clara comunicação espiritual, tendo a sua alma em grandioso poder receptivo e ativo, na proporção em que os profetas alcançavam este dom maravilhoso de profecia. Naquela época, na proporção em que os profetas alcançaram esse dom maravilhoso de profecia, podia ele receber e transmitir perfeitamente a mensagem divina. A função dos profetas, examinando as palavras no sentido mais lato e tomando no seu todo a obra dos profetas, observamos que uma das suas mais importantes funções era a interpretação dos fatos, né, passados e presentes. A função era interpretação dos fatos passados e presentes. Estudando eles, os acontecimentos na presença de Deus, puderam vê-los na sua luz divina e compreendê-lo assim no seu verdadeiro espectro e significação. Por isso, os profetas não eram realmente historiadores. Não, eles não eram historiadores, como escritos no livro dos reis, mas foram algumas vezes políticos ativos, bem como diretores religiosos. Entre esses, podemos admitir não somente Isaías, Jeremias, mas também Eliseu, visto com esse, mandou um dos filhos dos profetas ungir Jeú, afetuando deste modo a destruição da dinastia, né, de Orim, culpada de prestar culto a Baal, segundo a Reis 9. Além disto, o fato de ele perceberem a santificação do acontecimento passado e presente habilitava-os conhecer o resultado da vida pessoal e nacional e a proclamar princípios que tinha um alcance muito mais largo, né? De muito mais extensão do que podia imaginar, e de modo quando as mesmas forças operavam em tempos e lugares muitíssimo distantes dos completados pelos próprios profetas, as suas palavras de aviso e conforto achava cumprimento, não talvez somente nas divisões de ocasiões, e esse poder inerente é uma previsão verdadeiramente inspirada a que Pedro provavelmente se refere quando escreveu 2 Pedro 1:20. Nenhuma profecia da Escritura é de particular elicitação, querendo dizer que o significado e referência não deve limitar-se a qualquer acontecimento do tempo. Podemos observar aí, meus amados irmãos, que é bem claro, nós vemos aqui o escritor dizendo a respeito das profecias. Nós observamos aqui que sobre de um profeta e de outro, Balaão. Balaão foi um profeta
que ele profetizou diferente dos outros profetas. Ezequiel, Jeremias, né? Ele estava predizendo o futuro. Balaão foi um profeta totalmente diferente. A visão, o que ele demonstrava ali, né? Então nós observamos que teve esses assuntos. Hoje nós vemos que um profeta, ele é o quê? Como nós lemos aqui, ele é um mensageiro de Deus. Ele é um mensageiro da palavra de Deus. Ele é um mensageiro que traz a mensagem que Deus manda para ele, né? Então os dons de Deus é para a edificação da igreja. Os dons de Deus é para a edificação da casa do Senhor. Quando nós usamos esse dom para outros fins, Deus ele sai fora, ele não trabalha. Nós vemos aqui a profecia do profeta do Novo Testamento. Nós vemos do Velho Testamento, agora nós vemos do Novo Testamento. Aqui nós vemos que houve uma pausa, porque o espaço de 300 anos não tinha Deus falado ao homem. Mas no fim desse tempo, João, filho de Zacarias, conganimado, o Batista, que foi o profeta. E mais do que um profeta. Lá em Mateus 11, versículo 9, ele apareceu revelando-se à multidão, né, a vontade de Deus a respeito dela e dizendo-lhe que havia chegado o tempo em que as profecias sobre a vinda do libertador devia ser cumprida. Isso ele foi profetizando. Ainda chegou esse tempo do profeta ideal, em quem tiveram realizações no maior grau e as palavras de Moisés, Deuteronômio 18, né? Revelando eles os seus atos e palavras, né? O Espírito do Pai Celestial, e compreenderam que a atividade profética das profecias não tivesse as suas paragens em Jesus Cristo, continuando de uma maneira nova, depois que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Então as palavras de Joel receberam parte do seu cumprimento, que falou que vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Então, profeta existe, profecia existe, e estão se cumprindo. Existe ainda profetas de Deus dentro da igreja, existe homens e mulheres que têm visões de Deus, contato com Deus e que conversam com Deus claramente, né? Nós vemos aqui, você pode ler lá João, né, 2:28, Atos 2:17, e mais uma vez se comunicaram os crentes, ouvir os profetas que se lhe dirigiam em nome do Senhor. Entre estes são mencionados Ágabo, né, outros vindo de Jerusalém, né, Atos 11, versículo 27, e profeta da Antioquia, Judas, Sila, as 4 filhas de Filipe, né, o evangelista. Também tinha Paulo, né, referindo profecias cristãs. E também os seguintes, né, em Efésios 3:5, 4, compreendendo-nos por essas passagens que esses obreiros, tomando parte proeminente nas reuniões questões, nos cultos, eram algumas vezes inclinados a pensar que não podia restringir o ímpeto da falar. O autor do Apocalipse também se refere muitas vezes aos profetas cristãos como sendo considerado como seus irmãos. Apocalipse 22, versículo 9. Né? Veja também lá em Apocalipse 10, 7, 11, 10 e 8. Esses aí você vai ouvir falar sobre as profecias, sobre os dons de profecia, aqueles que receberam essa profecia. Então, meus queridos e amados irmãos, o dom de profecia, ele serve para que nós ganhemos almas, para que sejamos um profeta ou uma profetisa da parte de Deus. E Deus, ele não manda recado, ele manda mensagem. Pessoas falam assim, mas Deus mandou um recado para você. Não, Deus manda mensagem, Deus manda aquilo, né, que está no coração dele para o coração daquele que está necessitado. A mensagem, ela vem de acordo à necessidade da igreja. A profecia, nós vemos hoje muitas pessoas na carne, muitas pessoas que não têm o Espírito de Deus para profetizar. E ser profeta naquela época não era fácil. Nós vemos a vida de Daniel. Daniel, ele foi lançado aonde? Daniel era um profeta de Deus, mas Daniel, ele foi jogado aonde para profetizar?
e adivinhar. Daniel foi no meio de encantadores, macumbeiro, feiticeiro, astrólogo, né? Eles foram tudo dentro desses locais. Mas ali eles profetizavam e o milagre acontecia. Ali eles foram lá e o milagre acontecia. Eles profetizavam no meio daqueles homens. Nós observamos, meus queridos e amados irmãos, que quando Daniel profetizou para Nabucodonosor, né? Nabucodonosor ele queria matar aqueles homens, né? Porque ninguém queria discernir o sonho dele. Não só ele, como José também teve visões, né? Teve visões, José teve visão, discernia os sonhos, né? José era discernidor de sonho, né? E nós observamos também outros profetas, né? Que profetizavam segundo a palavra de Deus, segundo o coração de Deus. Eu acho que nós temos uma convicção, uma sinceridade com Deus. Deus ele nos revela e nos constitui profeta dele e profetiza. Que Deus nos abençoe aos irmãos, a nossa consideração a respeito desse tema de profecia. Amém?